novas políticas públicas, relançou programas sociais, mas ainda não conseguiu avançar com pautas importantes, como a econômica. O arcabouço fiscal, que substitui o teto de gastos, só foi apresentado há poucos dias atrás e deve ainda ser enviado à votação no Congresso. A previsão que isso aconteça esta semana. Bom, sem maioria lá no Congresso, algumas pautas vão sendo empurradas para frente até que então o presidente consiga fazer as articulações para ter as suas aprovações. A primeira prova de fogo aí de Lula foi com as medidas provisórias, inclusive promessa, muitas delas, né, promessa de campanha do governo. E o governo se vê em meio a um conflito em torno do modelo de tramitação das MPs entre as cúpulas da Câmara dos Deputados e Senado e está tentando aí buscar salvar seus textos antes que alguns percam o efeito já, né, com a data aí para expirar a partir de junho. A solução que o governo Lula conseguiu encontrar até agora foi transformar algumas destas medidas provisórias em projeto de lei de urgência e também incorporar outras, né, algumas destas MPs em alguns textos que já estão em tramitação. Mas os 100 dias de Lula não foram de lua de mel, como o governo imaginava que seria o início desse governo Lula 3. Vamos falar mais sobre este assunto. Agora ele chegando comigo aqui na bancada. Felipe Nascimento, muito bom dia, boa semana. Oi, Paula, bom dia, boa semana para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na BMC News. Pois é, 100 dias do governo Lula e nem só de flores viveu esses 100 dias, né? A gente lembra uma série de eventos feitos aí, né, pelo presidente Lula, tentando resgatar programas sociais, tentando mostrar, né, trabalho. Ele diz bastante sobre uma retomada do país depois do governo anterior, mas a gente lembra alguns eventos, olha só, principalmente na questão econômica que a gente fala aqui na BMC News, né? O presidente Lula fez várias críticas e ataques ao Banco Central. O presidente Lula falou sobre taxa de juro alta, criticando na pessoa de Roberto Campos Neto toda a instituição do Banco Central, que a gente lembra é independente e autônomo desde 2021. Teve toda essa situação de críticas, toda essa situação de ataques a Roberto Campos Neto, que inclusive foi a público, né, se defender, participou do Roda Viva, explicando tecnicamente que a questão do juro é uma consequência de toda a situação vivida externamente e internamente, principalmente na questão fiscal. Também a taxa de juro ela não é definida apenas por Roberto Campos Neto, ela é uma definição em conjunto de todo o colegiado do Banco Central, que tem um mandato específico para controlar a inflação, e uma vez que a inflação está mais alta do que deveria, o único artifício do Banco Central é elevar a taxa de juros. Ô Paulo, eu lembro também sobre a situação da meta de inflação. Inclusive, na própria semana passada, o presidente Lula falou que se a meta não é ok, muda a meta, né? Se a meta não está satisfatória, que se mude a meta para tentar chegar, né, pelo menos trazer de volta a meta de inflação. Inclusive, essa é uma discussão bastante profunda, porque eu já vi vários economistas até mesmo falando que o Brasil não tem a capacidade de ter uma meta de inflação nos 3,25 como é agora, porque a inflação do Brasil, historicamente falando, não é consistentemente abaixo de 4%, então o Brasil deveria ter uma meta entre 4,5% e 5%, um pouquinho mais a meta de inflação. Mas isso também não quer dizer que o presidente Lula deva fazer uma discussão aberta sobre isso, já que é o próprio governo, por meio do ministro da Fazenda, ministra do Planejamento, e além do presidente do Banco Central, que coordenam essa situação no Conselho Monetário Nacional. Tem mais, Paulo, não só a meta de inflação. O presidente Lula falou sobre isenção de imposto de renda para R$5 mil. Até agora, nem sinal de implementação. Claro que teve algumas propostas ali, algumas falas sobre 2 salários mínimos, mas até agora nada que fosse efetivamente concreto. Além de reforma tributária e arcabouço fiscal, esses estão um pouquinho mais avançados, mas até agora nada que tenha saído do papel, inclusive com o presidente Lula numa intriga ou até mesmo numa queda de braço com o Congresso, já que o Arthur Lira falou recentemente que o governo não tem nem maioria simples, quem dirá expressão para fazer maioria de votação de propostas constitucionais, que são aqueles
3/4, né? Ou 2/3 da votação, que seria mais deputados e senadores necessários. Então, uma série de questões, né, Paula, que foram propostas e que poderiam começar a ser engatilhadas no começo desse governo, nesses primeiros 100 dias, mas que até agora a gente não viu uma efetividade nessas falas, nessas conversas. Exatamente, Felipe. Inclusive, né, o cenário e a análise de muitos especialistas, inclusive cientistas políticos, é que o cenário desses 100 dias de governo, né, para Lula é muito diferente do cenário do Lula 1, que ele tinha lá atrás, né, o cenário econômico principalmente, do qual hoje, né, o Brasil ainda sente os reflexos dessa taxa de juros alta, sentindo o reflexo de toda a questão por conta da pandemia, toda a questão também, né, dos impactos desta pressão inflacionária global, né? A gente não pode descartar que não é o Brasil, o mundo como um todo, várias economias passam também pela mesma situação dessa pressão inflacionária, com as maiores, né, inflações já registradas, Estados Unidos, Europa como um todo aí, enfrentando também o mesmo problema, uma situação bastante delicada. China aí reabrindo somente agora, né, trazendo aí a sua reabertura econômica, o que sim pode nos beneficiar, o Brasil pode ser beneficiado por conta das commodities, mas o cenário hoje é muito diferente para Lula, inclusive a gente já até, né, discursou aqui, falou bastante na semana passada, a questão de uma estratégia, né, o governo ainda não tem ali, parece que aquela pessoa, articulação, né, que fazia aquela articulação total do governo como antes, a gente já viu em alguns momentos, alguns ministros, né, queimando a largada, trazendo anúncios aqui, depois tendo que voltar atrás. O mesmo ministro da Previdência, o Carlos Lupe, anunciou ali numa canetada baixar o teto dos juros, né, a 1,7%, precisou recuar, precisou voltar atrás. O próprio ministro Márcio França chegou a dar declarações sobre o programa, né, das passagens aéreas até R$200. Lula chamou a atenção dele. Então a gente vai percebendo que essa articulação interna, principalmente, né, o alinhamento dos ministros em si, em falarem ali a mesma linguagem, principalmente passar pela aprovação da Casa Civil, né, que Lula já deixou muito bem claro. Isso ainda tem mostrado ali umas cabeçadas por parte do governo, principalmente em relação a essa articulação, né, Felipe, essa articulação mais interna. O que a gente viu muito e tem visto é a sinalização de um presidente ainda ansioso, né, uma ansiedade em querer realmente uma pressa aí para mostrar, né, entrega de resultados. Até agora o foco foi só no social, entrega de casas ali, dos projetos mais sociais, relançamento do Minha Casa Minha Vida, mas a área econômica, o mais importante, né, esse plano econômico só foi apresentado agora, ainda precisa dessa aprovação do Congresso, tem muita discussão pela frente e, como a gente falou, ele ainda não tem esse apoio do Congresso, né, não tem essa maioria e tem que articular aí com as duas casas que estão, né, numa situação muito delicada, vamos dizer assim, entre os dois presidentes. Pois é, Paula, e é interessante que falávamos, né, na semana passada da falta desse articulador e quem apareceu no fim de semana para falar foi o ex-ministro José Dirceu. Ele deu uma entrevista à Rede TV, inclusive, falando que defende um programa nacional de desenvolvimento que seja implantado em 3 governos, ou seja, ele defende a reeleição de Lula e mais a eleição e reeleição de alguém ligado ao Partido dos Trabalhadores, além, né, do governo do Lula, que seria o segundo, o quarto, na verdade, governo do presidente Lula. Ele falou que pensa em 12 anos, 3 governos para um projeto de desenvolvimento nacional, porque o Brasil precisa fazer em 10 anos 100 em matéria de ciência, tecnologia e educação. Falou que não está falando como um patriota de partido, né, pensando no governo do PT. Ele diz que pensa num governo de uma frente que pense um projeto de país, porque precisa de reformas estruturais e políticas de longo prazo. É isso que o José Dirceu falou aí nessa entrevista. E é interessante que falávamos sobre essa falta de articulação, até mesmo o próprio Marcelo Suano, professor, cientista político, professor de Relações Internacionais, falou com a gente na semana passada sobre isso, que o governo precisava de uma figura mais que faça essa interlocução, né? Porque o governo ainda está sem uma cara, né? Sem uma definição.
o governo ainda está muito jogado, não no sentido de sem muitas coisas para fazer, mas no sentido de que os próprios integrantes do governo, cada um está vendo a sua área ali, o seu quintal, e falta bastante articulação para integrar essas áreas. Você citou o Carlos Lupe, o Márcio França, a gente lembra na semana passada o próprio Alexandre Silveira falando sobre a política de preço dos combustíveis, daí tomou um pito ali da Petrobras, o Haddad falou que não tem nenhuma proposta apresentada, a gente inclusive vai comentar isso daqui a pouco, mas é justamente isso, Paula, falta esse articulador, falta esse interlocutor. E talvez, está voltando a cena agora. Percebendo essa falta de articulação ou assistindo a BMC News, o ex-ministro José Dirceu vem e fala que falta aí essa integração e pretende um projeto um pouco mais extenso de poder para o PT e seus aliados. Exatamente, Felipe. Nós comentamos bastante sobre isso na sexta-feira e essa entrevista veio logo na sequência aí, né? José Dirceu trazendo, além desses pontos no qual você falou, né? Dessa sequência de não só 4 anos para ter um tempo aí maior para conseguir, né? Provar e trazer essa reestruturação, crescimento do Brasil, como ele mesmo chamou. Ele falou que o problema principal hoje do Brasil é a concentração de renda e a estrutura tributária, que ao invés de distribuir e alocar recursos, faz somente uma concentração. Ele ainda, né, José Dirceu disse nessa entrevista à Rede TV que temos a questão dos juros, do rentismo e da dívida pública, por isso, um segundo momento aí do governo federal deve ser a reforma tributária para tentar combater esta realidade. Bom, a gente vai repercutir sobre isso também com os nossos convidados, né, Felipe? Hoje um dia importante, 100 dias, afinal, do governo, vale aí, né, um grande balanço sobre todas essas pautas e as não pautas ainda, né, que deveriam ter sido apresentadas. Pois é.